Olá, designistas! Pharrell Williams, sabe o Pharrell Williams? Because I'm happy. Bom que eu sou designer e não cantor. Mas enfim, o Pharrell Williams, ele foi anunciado e assumiu a direção criativa da Louis Vuitton. Então, um cantor como diretor criativo para criar os designs da marca. E isso, claro, gerou ali um bafafá, um burburinho, a fofoca, reclamação ali no mundo do design e da moda. E eu acho que eu posso contribuir um pouco com essa discussão aqui, dando a minha opinião e fazendo aqui uma análise do porquê que a Louis Vuitton escolheu ele e se ele seria ou não apto para ocupar um cargo de designer sem ser designer. Mas para a gente chegar aí nessa discussão, vamos entender o contexto, dar uma pensada aqui, uma olhada, uma analisada na Louis Vuitton, na trajetória dela, principalmente na trajetória recente, que vai explicar um pouco o motivo de ter sido Pharrell o selecionado. A Louis Vuitton é uma empresa que foi fundada em 1854. Eles faziam malas para carruagem, não tinha nem carro nessa época. E eles vieram lá se aprimorando e entrando cada vez mais no mercado de luxo. Eles abriram ali o leque de produtos deles, saindo das bolsas e indo para moda mesmo, passarela, desfile, roupa. E eles também invadiram ali o mundo do design para casa, com um projeto que eu gosto bastante, que chama Object Nomad, que é uma coleção que eles lançam todo ano de objetos para casa, chamando designers autorais para esses designers dar a sua visão ali da marca e criar objetos que sejam nômades, como o nome próprio diz. Então já passou por esse projeto o Estúdio Nendo, lá do Japão, a Patrícia Urquiola e os irmãos Campana aqui do Brasil. Eles realmente selecionam quem está no topo ali do design autoral para desenhar esse objeto nessa coleção e fazem um lançamento lá na Semana de Design de Milão, no Palácio da Louis Vuitton. É bem interessante, mas eu saí um pouquinho do foco. Vamos voltar aqui para o Pharrell Williams. Todos esses passos da Louis Vuitton são para contemporaneizar a marca, para deixar ela com um viés mais contemporâneo. E desde que o streetwear começou a aparecer cada vez mais ali no high fashion, nesse meio ali das passarelas, desde que isso ficou cada vez mais importante, uma mistura de streetwear e moda conceitual, eles começaram a tentar trazer essa linguagem para a marca deles, que se a gente parar de pensar numa bolsa Louis Vuitton, a gente vai ter características bem clássicas. Mas quando a gente começa a ver os outros produtos e o que eles têm feito contemporaneamente, eles estão mais nessa cara mais jovem, mais contemporânea. Com isso em mente, observando esse mercado de streetwear e as marcas que surgiam ali fazendo sucesso, em 2018 eles chamaram o Virgil Abloh, que é o fundador da Off-White, uma marca bem de streetwear que ele fundou lá em 2013 e ele ficou ali como diretor criativo, fundador até 2017. E aí ele foi chamado para a Louis Vuitton. Ele é o responsável por injetar na Louis Vuitton todo esse streetwear que ela vem trabalhando nas últimas coleções. Só que em 2021 ele acabou falecendo, o que abriu essa vaga de diretor criativo para a marca. O Virgil Abloh, ele estudou engenharia civil e um pouco de arquitetura. Então ele tem esse conhecimento ali, um pouco da arquitetura que tem a ver com design, com essa produção, mas ele não era um designer de formação. Ainda assim, ele criou a Off-White, virou uma das pessoas mais importantes no mundo da moda e assumiu esse cargo na Louis Vuitton. E a moda está repleta desses exemplos. Um outro que eu vou trazer aqui para vocês, que eu sou bastante fã, é o Tom Ford, que também vem da arquitetura, não exatamente do design de moda. E ele assumiu a Gucci, depois a Yves Saint Laurent, e depois criou a própria marca, que é uma das marcas mais valiosas hoje. E aí, antes de chegar no Pharrell, eu quero falar um pouquinho sobre ser designer. O design, ele é um método, um processo criativo que dentro dele tem várias derivações, né, vários pedaços desse processo, mas ele é um processo, ele é uma prática. O design, ele não é uma ciência que você precisa aprender o pensamento científico e aí aplicar naquilo. O design, ele é um processo criativo que, em um resumo geral, ele vai entender as demandas das pessoas, ele vai transformar essas demandas em requisito projetual
ele vai criar soluções possíveis para essa demanda, vai filtrar essas soluções ali a partir dos processos produtivos e vai chegar ali no produto final que alimenta o ciclo das demandas depois. Então, é bem possível fazer isso diretamente na prática. Você aprende esse processo ali fazendo, porque quanto mais você faz, melhor você fica nesse processo. E você não precisa necessariamente ter uma formação formal ali como designer para poder ser um designer. Os melhores designers do Brasil contemporâneo são os irmãos Campana e eles também não têm essa formação. Então, com essas informações já dá para desconstruir um pouquinho essa coisa do Farrell não poder assumir porque ele não é do meio, da moda, do design. E aí a gente começa a entender por que ele foi o selecionado, a pessoa escolhida. Primeiro, ele é uma grande personalidade ali, né, da música que está atrelada a esse streetwear. Ele já assinou algumas coleções, por exemplo, para Adidas. Então, alguma experiência criativa com streetwear ele já tem. E é basicamente streetwear que a Louis Vuitton está buscando nesse momento. E aí as coisas começam a se alinhar. E vamos agora então fazer uma costura para chegar numa conclusão dessa reflexão aqui. A gente tem esses exemplos de que você não precisa ter a formação de designer para ser um diretor criativo, para ser um designer. E a gente tem também essa informação de que a Louis Vuitton está se posicionando mais com essa pegada streetwear para deixar a marca mais contemporânea. Isso tudo junta no Farrell sendo a pessoa que assumiu esse cargo, até pelo poder social que ele tem, o poder de imagem do Farrell. O Virgil Abloh construiu uma super imagem, um super poder social ali de influência quando ele fundou a Off-White e trabalhou bastante com o Kanye West. Então eles precisavam de uma pessoa que tivesse alguma similaridade e existia uma amizade entre esses dois, o Farrell e o Virgil. Com isso a gente consegue justificar a escolha do Farrell e entender que tá tudo bem. Ele vai ter designers na equipe dele, não vai ser ele que vai desenhar as coisas, porque se é assim que você acha que o mercado funciona, você ainda tá com uma visão meio romântica de como são as coisas no dia a dia, na prática, quando a marca fica grande. Porém, apesar de eu entender a escolha, a seleção do Farrell, eu tenho uma questão ali da desvalorização da figura do profissional, do designer. Com certeza existe um designer com as mesmas capacidades, com a mesma experiência e talvez até mais experiência em absorver o capital, o que vai ser a tendência e criar, né, ajudar a alimentar essa tendência. Com certeza existe uma pessoa ali com mais conhecimento técnico que poderia assumir essa posição. Talvez essa pessoa não tenha o mesmo impacto, o mesmo poder social. Para mim, o mais importante na hora de contratar alguém é o portfólio. E aí o Farrell tem alguma experiência, mas com certeza alguém do meio tem muito mais experiência e um portfólio bem mais interessante. E aí chegamos aqui no dilema. Por fim, eu acho bom ou ruim essa contratação do Farrell? Eu acho ela interessante, mas eu acho que o mercado podia começar a valorizar mais as figuras dos designers que já estão nesse mercado. E aí eu vou citar só como um exemplo aqui para arrematar uma coisa que aconteceu lá na Gucci e talvez pudesse ter sido feito aqui na Louis Vuitton de alguma forma. O diretor da Gucci até pouco tempo atrás era o Alessandro Michele e ele era muito próximo ali do Harry Styles. E o Harry Styles, né, esse cantor ali inglês, ele foi usando cada vez mais os objetos da Gucci, né? Ele começou a ser vestido pela Gucci, virar um dos representantes. E no ano passado eles assinaram uma coleção para Gucci em conjunto. Então aqui eles trouxeram, né, essa figura do designer poderoso e essa figura ali com impacto social bem grande, que é o Harry Styles. E eles contribuíram ali e criaram uma coleção, uma mini linha ali dentro da própria Gucci. Talvez se a Louis Vuitton tivesse começado por aí esse passo, colocando um designer e o Pharrell Williams ao mesmo tempo ali, dividindo esse cargo, fazendo uma colaboração, talvez isso tivesse gerado uma repercussão um pouco mais positiva nessa decisão. Mas é isso, esses são os meus pensamentos sobre essa escolha. Me diz aqui o que vocês acham sobre ter um designer na posição sem ser um designer e sobre essa escolha da Louis Vuitton. Você acha que ela acertou ou errou escolhendo o Pharrell Williams
para ser seu diretor criativo. E para acompanhar a minha visão criativa, ver a minha direção ali, os meus projetos, você pode me seguir no Instagram e no TikTok. Tô deixando os dois links aqui na descrição do vídeo e o arroba aqui na tela. E a gente se vê por aqui em breve.